Isso aí, pessoal. Boa noite. Tá iniciando a gravação, tá bom? Vamos lá. Hoje é dia. Hoje é que dia, gente? Eu tô meio perdido. Hoje é dia 12. Se não me engano, é o nosso quarto encontro, né? Já são 3 semanas. Deixa eu abrir aqui a nossa pastinha. Compartilhamento. Programação aqui de JavaScript. Então vamos lá, ó. Hoje, dia 12, a gente está encerrando aqui a terceira semana, que seria dos estudos de operadores e estruturas condicionais. Os operadores a gente até deu uma passada nele, a gente adiantou ele semana passada, né? Junto com as entradas de dados, a gente começou a montar uma estrutura aqui, olha, realizando soma. Então eu vou dar uma revisão nele aqui agora e a gente já inicia com as estruturas funcionais, que isso aqui é bastante interessante, até da gente focar um pouco da lógica, né? Um pouco não, focar bastante do uso da lógica para a gente trabalhar. Vou abrir aqui o curso. Cadê? Introdução a JavaScript. Deixa eu adiantar aqui, gente, mandar para vocês o link da lista de presença, antes que eu esqueça. Vocês estão vendo a minha tela já, não estão? Sim. Beleza. Ó, pessoal, estou mandando o link aqui para vocês, tá? Estou mandando aqui o link para vocês. Aí você já pode marcar aí a presença. Vou abrir aqui o capítulo 6, que são a questão dos operadores, só para a gente dar uma passada em todo o conteúdo aqui, tá bom? Então, o que são esses operadores, né, gente? Aqui na linguagem de programação a gente usa esses operadores que funcionam como da mesma forma que são os operadores da matemática, né? Então, os operadores de programação que a gente está referindo aqui, das linguagens de programação, é a mesma coisa dos operadores de matemática. Então, a gente tem lá a soma, vezes, né? Que é a multiplicação, a subtração, a divisão, exponencial, né? Elevação ao quadrado e por aí vai. Então, a gente consegue tudo trabalhar isso dentro da nossa linguagem de programação, tá? Aqui no capítulo 6.12, a gente tem alguns exemplos aqui, olha. Por exemplo, eu quero fazer uma soma, uma adição. Eu vou usar o mais. Eu vou deixar um arquivo aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Vou criar um novo arquivo, ó, new file. Vou colocar ele aqui como aula capítulo 6.js, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui dois valores já, ó. Vou criar aqui. Vou até pegar isso aqui. Não, deixa eu ver, já tem uns valores aqui. Tá. Vamos jogar uns valores aqui aleatórios aqui, o valor 1 e o valor 2. Então, eu tenho aqui o operador de atribuição que a gente vem usando muito, né? Que eu seto um valor na variável. Então, por exemplo, o valor 1 recebe 15, ponto e vírgula. Então, esse sinal de igual aqui é a atribuição. O valor 2 recebe 3, por exemplo, ponto e vírgula. Se eu quero fazer uma adição, basicamente eu pego os valores das variáveis, mais valor 2, ponto e vírgula. Aqui eu já estou fazendo uma adição. Se eu quero imprimir esse valor na tela, né, a gente vai usar aqui o console log. Deixa eu copiar isso aqui. Espera aí. Eu vou colocar só um texto aqui. Espera aí, gente. Tem um aluno entrando. Cadê? Tá aqui. Beleza. Vamos voltar aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um texto, né? Capítulo 6, operadores. É bom que nessas brincadeirinhas da gente fazer soma e tudo, a gente vai treinando, né? Os comandos, treinando um pouco de como montar um software, né? Isso aqui é bacana.
Então, por exemplo, vou dar um console log aqui para ele dar um espaço. Aqui eu estou colocando um nome por programa, né? Vou colocar até em caixa alta, ó, capítulo 6, tracinho operadores. Ô, professor, na variável aí você já está discriminando o valor dela? Valor 1 equivale a 15, valor 2 equivale a 3? Isso, eu estou falando aqui na linha 4 e na linha 5. Aham, entendi. Aqui eu estou setando um valor para variável, tá? Uhum. Eu É estou como se atribuindo fosse, o valor. aí é como se fosse uma matriz? Não, isso aqui não é matriz, não. Aqui é um outro conceito a matriz. Aqui é Uhum. variável. Uhum. A matriz é baseada, por exemplo, no vetor. Eu tenho, numa única variável, vários valores, né? Baseado na posição. Uhum. Beleza. É diferente esse conceito. Mas Tá. eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Nessa questão da variável, é um único valor, gente. Quando a gente fala matriz, né, que foi comentado aqui, eu consigo colocar vários valores numa variável, que não é esse conceito que a gente está trabalhando aqui agora, tá? Então, aqui eu tenho o valor 15 na variável 1 e a informação 3 na variável 2. Aqui eu estou fazendo uma soma, tá? Só que eu vou tirar isso daqui, eu não quero fazer essa soma aqui, não. Eu quero falar o seguinte, ó, deixa eu jogar ele aqui embaixo aqui para não perder. Vou falar o conteúdo da variável 1 é dois pontos espaço, aí vem aqui e concateno com a informação aqui do valor. Então ele vai retornar para mim. Aí eu vou falar aqui também o conteúdo da variável 2. Da variável 2 aí eu falo para ele mostrar o valor que está na variável 2, que vai ser o 3, ok? Conteúdo da variável. Está aqui. Agora eu posso vir aqui e escrever o seguinte, ó, console log, a soma dos dois valores é dois pontos espaço. Aí aqui eu já posso fazer a soma desses dois valores. Mas como o meu operador de atribuição aqui, de soma, né, que é a concatenação na verdade, eu estou juntando essa informação mais essa informação. Para a gente não se perder nesse valor, o que é recomendado? Eu pegar a soma, jogar uma variável, olha, let soma. Então, estou criando uma variável que chama soma. Ela já vai receber a soma dos dois valores. Então, os dois valores já vai cair aqui dentro. Aí, quando eu for falar, ó, a soma dos dois valores eu já imprimo a variável soma. Então, olha só, eu vou abrir aqui o terminal, vamos dar aqui o node, espaço, aula, capítulo 6. Deixa eu fazer uma brincadeirinha aqui, gente, só para melhorar. Jogar um espaço antes para ele dar umas linhas aqui no título aqui. Clear. Vamos dar o comando de novo. Ele não jogou não. Eu queria que ele jogasse um espaço para esse título aqui ficasse um pouquinho para baixo. Mas tá bom, já foi. Então tá aqui, ó. O conteúdo da variável 1 é 15. O conteúdo da variável 2 é 3. A soma dos dois valores é 18. Então já tem a soma aqui bem explícita aqui para mim. Ok? Mas, aqui igual está no nosso estudo aqui, ó, a gente tem subtração, multiplicação e divisão. Vamos pegar esses quatro, os básicos. Aí eu vou criar aqui let subtração. Então, estou criando uma variável, o nome dela é subtração, e nela eu já vou armazenar o valor correspondente à variável 1 menos a variável 2. Beleza? E da mesma forma, eu vou criar uma aqui chamada multiplicação, que vai receber o valor 1 vezes o valor 2. E o let, isso aqui a gente passou muito na última aula, não foi, gente? Let divisão recebe o valor 2 vezes, dividido, né? O valor 1 dividido por 2. Aí aqui no console log, que eu estou imprimindo a soma, eu já posso fazer do mesmo jeito aqui, ó. Eu já imprimo a subtração dos dois valores é a variável subtração. Tá fácil de entender aqui o que eu estou fazendo? Como é que eu estou aproveitando os códigos? Uhum.
E, por exemplo, a multiplicação aqui, né? Eu já coloco aqui. Eu já vou escrever o texto. Ó, a multiplicação dos dois valores é multiplicação. Depois, a divisão. Opa, deixa eu copiar aqui, olha. A divisão dos dois valores é divisão. Agora eu vou salvar, né? Dar o Ctrl S aqui e vou compilar esse código aqui de novo. Aí ele já vai mostrar tudinho aqui para mim. Ó. A soma é 18. 15 menos 3, subtração é 12. 15 dividido por 3, perdão, 15 vezes 3, a multiplicação é 45. E 15 dividido por 3, né, que é a divisão, está aqui, ó, que é 5. Então, eu consigo fazer esses valores, né, todos esses cálculos. A gente tem um exemplo aqui, que é o módulo, que é o resto. O que é o módulo, gente? Isso aqui é muito top. Eu vou criar essa variável, let módulo. Recebe. Aí o que ele quer? Olha, o resto da divisão de um pelo outro. Então eu coloco valor 1, módulo do valor 2. Aí eu vou imprimir ele aqui, olha. Vou copiar isso aqui. Deixa eu dar um espacinho aqui, gente. Só para ficar bonitinho o código. O resto, né? O resto da divisão dos dois valores é o módulo. Vou dar um Ctrl S, vamos compilar aqui de novo, olha. Gente, aqui eu faço um atalho que é o seguinte, toda vez que eu clicar aqui, eu quero executar o comando que eu fiz, eu só coloco a setinha do teclado para cima, ele já repete o comando, tá vendo? Não tem que ficar digitando sempre. Aí eu dou um Enter, ele já executa. Aqui ele está falando, olha, o resto da divisão dos dois valores é 0. Por quê? 15 dividido por 3 não tem, não sobra, né? Não tem resto. Mas se ao invés de 15 fosse 17, vamos dar um Ctrl S e vamos executar o código de novo. Aí ele falou, ó, a divisão dos dois valores é 5,66666, porque ele fez a conversão, então ele está fazendo uma divisão aqui em número decimal, né? Deu números decimais, só que ele já está me falando, olha, em números inteiros, se eu divido 15 por 3, vai sobrar 2, que eu não consigo dividir. Aí ele colocou o resto aqui. Isso aqui é bacana, porque às vezes a gente quer saber se a divisão tá sendo uma divisão exata ou está sendo uma divisão com valores quebrados. Aí o que eu faço? Eu testo. O módulo da divisão dos dois valores é maior que zero? Se for maior que zero, for 1, for 2, for 3, quer dizer que a divisão não é uma divisão exata. Aí eu posso fazer um tratamento dessas situações. Então tem muitas programações que a gente precisa desse módulo, tá, gente? Então vocês decoram aí que isso aqui, uma hora ou outra, vocês podem precisar. Principalmente um software assim, de contabilidade, né, contas contábeis, o fiscal, a gente tem que fazer rateio, a gente precisa desse tipo de situação. Agora eu tenho a exponenciação, olha, que é simplesmente 2 asteriscos, né, semelhante à multiplicação. Então eu vou aproveitar aqui, olha, esse multiplicação, vou colar ele aqui, aí na variável multiplicação eu já falo aqui exponenciação. Deixa eu colar aqui, gente, porque essa palavra aqui ela me condena de vez em quando para me digitar ela. Aí eu simplesmente vou colocar 2, olha. Então, 15 é 17 agora. 15 elevado a 3, quanto que vai dar? Vai ser salvo nessa variável aqui. Aí eu vou vir aqui, vou copiar esse da multiplicação aqui, porque o texto é bem semelhante, né? E vou falar, ó, a exponenciação dos dois valores é exponenciação. Vamos ver como é que ele fica aqui agora. 4.913, o valor, né? Na dúvida, a gente abre a calculadorinha aqui e vê, olha, qual que é o primeiro valor? 17. Então, 17 vezes 17 vezes 17, 4.913. Elevei ele ao cubo. Fino. Se eu fizesse aqui, por exemplo, um valor bem simplesinho, né? 3 elevado ao cubo. 27, que é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Então, você vê que
dependendo da quantidade de caractere aqui, olha, a gente consegue obter algumas informações bem pertinentes, né, porque a gente precisa. Você não precisa, por exemplo, se não existisse essa exponenciação, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer o seguinte, olha, pega esse valor, o valor 1, multiplica por ele mesmo e vai multiplicando em quantas vezes rodar aqui. Ó. E eu posso fazer isso entrando no conceito, gente. Eu vou até dar um salto aqui, depois eu volto nessas outras situações de incremento e decremento que a gente vai usar aqui agora. Mas eu entraria no capítulo 7, que são as estruturas condicionais. Na verdade, eu entraria lá na estrutura de repetição. Eu poderia fazer um loop, para ele ficar repetindo um código. Só que isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, para a gente não confundir muita coisa aqui, tá? Vamos brincar aqui agora com essa estrutura de condição. O que é uma estrutura de condição? Eu posso seguir vários caminhos dependendo da minha condição, da minha situação. Tá? Eu posso... eu acho que eu dei o exemplo aqui, né, na última aula. Por exemplo, eu vou atravessar um semáforo. Eu olho para o sinal. O sinal esticou, está vermelho, então não atravesso. Eu tomei uma decisão baseada numa condição, que é o meu sinal. Não, o sinal está verde. Beleza, então eu vou atravessar. E por aí vai. Tá? Essa aqui seria a ideia, olha, que é o se, se não. Então, vou até ver aqui, gente. Eu acho que eu falei disso aqui na aula passada. Se não, deixa eu ver aqui. Não, eu acho que eu estou confundindo aqui, que foi na aula de PHP. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui agora. Eu vou deixar esse arquivo aberto aqui, tá? Que esse aqui é do capítulo 6. E vou mostrar o uso dele no capítulo... Vou criar um outro arquivo aqui chamado aula capítulo 7.js. Tá aqui. Eu vou pegar esse mesmo código aqui, olha. Vou colar ele aqui, tá? Vou só mudar aqui, ó, capítulo 7 é estruturas condicionais. Então, aqui a gente já viu, deixa eu compilar ele aqui de novo, só vou mudar aqui para 7, ó, que ele está fazendo os valores. Agora é o seguinte, imagina que eu estou fazendo uma divisão, eu tenho um valor aqui que é 0 dividido por 3. Agora eu vou tentar compilar. Aí eu tive aqui ele não deu um problema, né? Ele tratou. Porque quando eu chegasse aqui na divisão, ele está falando, ele já tratou para mim que é 0. Mas a gente tem um problema de matemática de, às vezes, dividir 0 por alguma coisa. Aqui a minha calculadora também está tratando. Agora, digamos que a linguagem que a gente está trabalhando ela não trate. Você precisasse fazer isso. Eu preciso tratar. Então, o que eu faço? O que a gente faz? Antes de executar a divisão, eu tenho que testar esse valor para ver qual que é o valor dele. Porque se for 0, eu não posso dividir. Eu já viro e falo, ó, é 0. Então, o que eu vou fazer, gente? Tem uma condição aqui, ó, que chama o if. O if é o se. A gente tem a opção se, se não. Por exemplo, vou atravessar a rua se o sinal estiver verde. Se não, não atravesso. Então, eu tenho se, se não. Na linguagem de programação é if else. Eu tenho essas duas estruturas. Tá bom? E ela está sendo mostrada aqui, deixa eu ver. Beleza, aqui fala da estrutura, né, do se, se não, de como que ele funciona. Aqui tem um videozinho mostrando alguns exemplos assim bem no nosso português. E aqui eu tenho um exemplo do código. Ó. Se uma condição, que fica entre parênteses, eu vou avaliar essa situação. Se essa situação é verdade, eu executo um comando que vai estar dentro de um bloco. Deixa eu ir fazendo aqui agora. Ó. Se eu vou abrir parênteses e fechar parênteses. Olha. Isso aqui é a minha condição. Aqui eu vou falar condição. Condição verdadeira. Ela tem que ser verdadeira. Se for verdadeira, eu vou executar o que vai ficar dentro desse abre chaves e fecha chaves. Aqui eu poderia ter um monte de coisa. Um monte de coisa. Agora, se essa condição que eu vou escrever dentro do parênteses, ela não for verdadeira,
esse bloco aqui, olha, que está entre o parênteses aqui da linha 22 até a linha 25, esse bloco aqui, não vai ser executado. O código vai pular ele. Se pular, a gente tem uma opção de usar o else. Ó, se não atende aqui, faça uma outra coisa. Aí eu tenho duas escolhas nesse momento. Se eu não colocar o else, ele simplesmente pula essa linha. Ah, não vou fazer nada daqui, pula e começa a fazer o que está aqui para baixo. Ok? Aí vamos lá. Uma condição que é verdadeira. Vocês vão ver muito código assim. 1 igual a 1. 1 é igual a 1? É. Sempre 2 é igual a 2? É. Né? Então, essa condição sempre será verdadeira. Quando eu faço isso aqui, eu estou fazendo só o meu código, meu algoritmo, vai ler esse bloco do if em qualquer momento. Entendido até aqui, gente? É uma questão de lógica, hein? Se você não entendeu, vocês me chamam aí que a gente repete, hein? Tenta dar outro exemplo. Isso aqui a gente usa muito, tá? Vocês vão ver muita situação disso aqui. Se 1 for igual a 1, o que eu vou fazer? Eu vou criar a variável divisão aqui, olha. Só que eu não vou colocar valor nela, tá bom? Só estou criando ela. Nossa, desculpa, gente. Então, se 1 for igual a 1, divisão recebe o valor 1 dividido pelo valor 2. Se não, o que eu vou fazer aqui? Olha, else, eu vou fazer um bloquinho aqui, ó. Divisão recebe 0. Ponto e vírgula, acabou o meu código. Porque, igual eu falei para vocês, gente, tem alguns algoritmos que esse if else aqui, essa divisão aqui, ela não é tratada, ela dá um erro de código, tá? Por isso que eu estou dando esse exemplo aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui o ponto e vírgula aqui que eu esqueci, mais um ponto e vírgula está aqui. Se aqui tem ponto e vírgula. Ah, tem uma outra situação aqui, gente, que eu estou deixando passar despercebido aqui. Eu acho que alguém habilitou o microfone aí para falar. Pode falar aí. Esse else aí não tem que estar maiúsculo do jeito que está o if, não? Como assim? Tá mais junto aqui? Isso. Porque Não, o if letra maiúsculo, o else está dando sublinhado como se fosse erro, não? Ah, não, mas aqui, ele não muda não, tá vendo? Mas ele tá dando erro, sabe por quê? Eu estou falando aqui, esse sinal de igual, tá vendo que o sinal de igual, uma única vez, ele é atribuição? Eu estou jogando um valor dentro da Tem que variável. ser igual. Igual. Quando eu uso duas vezes igual, que eu quero fazer uma comparação, aí eu tenho que usar dois iguais, tá, gente? Se um é igual ao outro. Mas, deixa eu ver aqui, gente, eu acho que o problema ali era a letra maiúscula, tá? Mas aqui, esse igual aqui, se eu não coloco os dois iguais aqui, ele daria um problema para mim. Ele nunca ia cair dentro disso aqui. Ou, não, na verdade ele sempre ia cair. Então aqui eu vou fazer esse teste, ó. Se 1 é igual a 1, ok? Aí eu já estou validando essa situação. Isso aqui está nessa parte aqui, gente. Se não me engano, ele é o próximo aqui, operadores de atribuição. A de atribuição que a gente está falando, né? O sinal de mais. Sinal de igual. Eu atribuo o operador de comparação. Aqui, ó, igual. Compara se o valor da variável é igual ao valor da variável B, nesse exemplo aqui, tá? Aqui eu estou vendo, estou comparando valores já, nem é variável, estou verificando se 1 é igual a 1. E agora, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar 5 aqui. 5 dividido por 3, ele vai calcular. Então vamos compilar aqui agora. Tá aqui, ó. Ele veio aqui, criou a variável divisão, aí criou o módulo, fez os cálculos, ok, passou. Quando chegou aqui, ele fez um teste. 1 é igual a 1? É. Então, a divisão vai receber o valor 1 dividido pelo valor 2. O else, ele não cai porque é se ou se não, é um ou outro. Então, ele não caiu aqui. Que seria a divisão receber 0. Aqui está o operador de atribuição, né? 1 igual só.
Então ele não caiu, ele não processou isso aqui. Então por isso que ele imprimiu aqui para a gente, ó, a divisão dos dois valores é 1,6666. Porém, se eu fizesse isso aqui, ó, 1 é igual a 2, não é. Isso aqui é uma expressão falsa. Não existe 1 igual a 2, é falso. Então, a linguagem de programação já vai compilar isso aqui e já vai ver, opa, isso aqui é falso, então eu não vou executar o que está aqui dentro. O que eu vou fazer? Eu vou imprimir na divisão o valor 0. Eu vou jogar 0 dentro da variável divisão. Na hora que eu for imprimir aqui na linha 33, eu vou imprimir o quê? 0. Vamos executar aqui agora. Está aqui. Ó. A divisão dos dois valores é 0. Então ele já computou isso, né? Agora ele não executou esse bloco aqui. Ele executou esse daqui. Mas, melhorando o nosso código, a gente não precisa ficar testando valores. Eu queria só testar o valor para mostrar para vocês, né? Quando um é executado ou quando o outro é executado, que aqui fica bem claro isso. Agora a gente pode testar o conteúdo da variável. Então, por exemplo, se a variável valor 1 for menor que 1, perdão, aqui eu pus sinal de maior. Isso aqui, ó. Eu cliquei 2 vezes, espera, ó. Esse aqui é o sinal de menor. Eu acho que ele está aqui naquele print. Daqui. Esse aqui, ó. Perdão, esse aqui, ó. Menor que. Eu estou vendo se o primeiro valor, que é o valor que está nessa variável, é menor que o segundo valor. Que aqui eu estou colocando uma expressão mesmo, um numeral já. Então, se o valor daqui, olha, for menor que 1, ele vai fazer esse bloco aqui. Não, gente, vamos pôr maior. É maior que 0. Desculpa. Se o valor for maior que 0, aí eu posso fazer a divisão, né? Se não, eu não vou fazer divisão nenhuma e vou escrever 0 lá no meu cálculo. Por exemplo, aqui, ó. Vou dar um Ctrl S para salvar e vou compilar. Então, a divisão dos dois valores é 1,666. Por quê? Porque o valor da variável 1 é 5. Então, ele permitiu. Se eu fizesse o seguinte, se o valor da variável 1 for menor que 6, for maior que 6, aí ele faz a divisão. Senão, ele escreve 0. Não tem lógica isso, mas é para a gente forçar que vai cair nesse bloco aqui. É para testar o nosso código, tá? Agora, vamos executar aqui de novo. A divisão dos dois valores é 0. Então, mesmo que seja 5 e que aqui seja 3, eu estou fazendo uma escolha, uma tomada de decisão nesse momento aqui, que eu estou forçando ele cair nesse bloco aqui, ó, já jogando o valor 0. Beleza? Agora, vamos fazer o código certinho. Eu poderia fazer, ó, se o valor for maior que 1, não, mas eu preciso, o 1 eu ainda consigo fazer a divisão. Quando eu falo, se o valor 1 for maior que 1, eu vou até colocar aqui, ó, no valor 1 eu vou colocar o número 1. Vamos executar aqui agora. Aí ele caiu no else, ele escreveu 0, né? Então ele caiu aqui. Aí qual que é a situação que ele fez aqui, olha? Se o valor 1 for maior que 1, mas o 1 ele pode dividir ainda, o 1 ainda é divisível. Eu poderia simplesmente falar assim, não, seja maior que 0. Aí me atende, né? Que aí não cai no 0. Ou eu poderia usar aqui o maior ou igual a 1, que também me atende. Então aqui eu já tenho esse outro operador aqui, olha, que é maior ou igual. Então se for maior, ele faz. Mas se for igual, ele faz também. Se não for nenhum nem outro, ele cai aqui no else e escreve 0. Vamos testar aqui agora. Vocês viram que antes era só o maior e ele imprimiu 0. Quando eu coloquei o igual, vou compilar aqui agora, aí ele já conseguiu fazer a divisão, 0,3333. Então ele caiu nesse bloco aqui, nessa estrutura. Até aqui, tá fácil para vocês entenderem, pessoal? Não, tá dando. Tá tranquilo? Pode seguir aí, pode prosseguir. Tá.
Deixa eu mudar aqui, gente. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu vou pôr a janela do Meet no outro monitor aqui, que eu tento acompanhar vocês ao mesmo tempo. Então, ok. Para quem entrou agora há pouco, gente, recente, eu já mandei a lista de presença, estou mandando aí de novo, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho essa tomada de decisão. Isso aqui é um exemplo que eu fiz aqui para fazer essa validação. Além disso, de fazer maior ou igual, a gente pode ver aqui no nosso material que a gente tem um menor ou igual também. A gente tem aqui o diferente. Lembra que eu fiz aqui, ó, se 1 fosse igual a 1, ele executava isso aqui, eu poderia fazer o diferente também, que é um ponto de exclamação e o sinal de igual. Ou seja, se 1 for diferente de 1, ele faz isso aqui. Mas nunca vai ser. Eu estou negando uma afirmação. Quando eu nego uma afirmação, a afirmação se torna negativa. Então, já se torna falso. Então, essa informação aqui é falsa. Ela já não cai aqui mais. Fica meio enrolado, né, a gente falar isso, né, quando eu estou negando uma afirmação. Mas é o que aconteceu aqui, tá, gente? Vou tentar dar um outro exemplo. Ó. Deixa eu pensar aqui. Vou deixar aqui o jeito que estava antes. Valor 1 é maior ou igual. Beleza. Vou criar um outro exemplo aqui. Vou escrever aqui, ó. Segundo exemplo. Aí eu vou criar uma variável aqui, que ela vai me falar opção. Vou dar o nome dela de opção. E essa opção vai receber a informação noite, tá? Ponto e vírgula. Aí eu vou testar o texto agora, tá, gente? Vou fazer uma comparação de texto. Let, if, se a opção for igual a noite, tiver escrito noite, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, ó, um textinho diferente. Olá. Boa noite. Pronto, só isso. Uma coisa bem básica. Se não, else, eu vou escrever vou deixar indentado para o código ficar bonitinho, tá? Olá, bom dia. Pronto. Tem duas opções. Se eu compilar esse código aqui, ele tá me retornando aqui, ó, olá, boa noite. Por quê? Porque a variável, opção, ela está com o valor noite. E noite, eu estou testando se noite é igual a noite. E estou dando boa noite. Mas eu poderia fazer uma inversão. Aqui, eu vou falar, se a opção for diferente diferente de noite, quer dizer que é dia. Ou seja, o meu if aqui, ele não tem que dar boa noite, ele tem que dar bom dia. E o else tem que dar boa noite. Vamos testar aqui agora. Vamos ver se vai mudar algo no código. Olha lá. Olá, boa noite. Não mudou. Por quê? Eu só mudei a minha forma de ver o problema. Agora antes eu estava tratando se era igual. Agora eu estou tratando se é diferente, mas aqui eu fiz uma inversão. Então a minha visão do problema mudou. Por isso que às vezes a gente pega código que você interpreta de uma forma e quem desenvolveu o código interpreta de outra forma. Tem um certo ou tem um errado? Não tem. São visões diferentes. Ok? Deu para interpretar essa situação, gente? Isso é muito de lógica de programação mesmo, tá? Nem é de JavaScript, não é de HTML, nem nada. É uma questão de lógica mesmo. Como que a gente vai ver o problema, como que a gente vai agir perante a ele, né, para resolver. Aí eu tenho uma outra opção, uma outra situação. Vou colocar aqui como terceiro exemplo. Terceiro exemplo. Eu vou criar uma variável. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Só que eu vou colocar um if para ver alguma coisa, para depois
eu tomar uma decisão, né? Eu vou só complicar. Não precisava fazer isso tudo não, mas eu vou complicar. Porque às vezes vocês vão pegar um código bem complicado aí na frente, mas é para vocês forçar mesmo essa interpretação. Eu vou criar uma let hora. Então essa variável aqui vai receber a hora, tá? E agora eu vou falar o seguinte: let. A gente tem um problema, pessoal, na linguagem sobre o armazenamento de hora. Geralmente eu armazeno a data e a hora ao mesmo tempo. Quando tem a necessidade de armazenar a hora, cada pessoa tenta trabalhar de um jeito. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar a hora em número decimal, tá bom? Então, por exemplo, agora são 20 horas e 15 minutos. Ou seja, são 20 horas, vírgula 3, 4. Espera aí. 25. 20,25. Porque 1 dividido por 4 vai dar 25. Beleza. Então, aí eu tenho que colocar o ponto aqui, né, gente? E eu estou errando aqui o código. É a hora aqui, ó. Então, hora recebe 20,25. Tá? Se eu fosse fazer uma conversão aqui, eu saberia que é 20 horas e 15 minutos. Tá? Aí eu vou fazer um if. Se a hora for maior ou, perdão, menor ou igual a 6, o que eu vou fazer? Eu vou criar até aqui já let. Não, eu vou usar a mesma variável opção aqui, gente. É bom que a gente força até uma outra situação. Eu vou fazer o seguinte, ó. Opção recebe o conteúdo madrugada. Ponto e vírgula. Aí eu posso fazer vários se não, tá? Deixa eu ver se ele colocou o exemplo aqui. Aqui tem um se. Aqui no 7.3 tem o else, que é o se não. E eu tenho o else if, beleza. Tá aqui no capítulo 7.4. Então no 7.4 ele mostra pra gente que eu tenho o se, eu tenho o se não e eu posso ter outras opções. Eu não preciso ter somente duas escolhas. Por exemplo, eu vou colocar aqui else if. Else if, acho que é separado. Deixa eu só confirmar aqui. É separado. Então vou colocar else if. E vou fazer um segundo teste. Vou colocar aqui o parênteses. Vou falar, se a hora for menor ou igual a 12, a opção pessoal, desculpa, perdão, viu? A opção, ela vai receber o quê? Dia. Eu vou copiar esse bloco e vou repetir agora. Eu posso ter agora, eu tenho aqui a minha primeira opção. Deixa eu... Não é bom deixar dentado aqui. Pela cor a gente vê a diferença, né, pessoal? Eu tenho aqui a minha primeira opção. Eu tenho aqui a minha segunda opção. Agora eu vou ter a minha terceira, se for menor que 18. Eu posso falar que é tarde. Se não for nenhuma dessas três opções, eu não preciso nem testar. Eu já vou falar que é o seguinte, é noite. Eu não preciso testar. Então o else a gente vai estar usando aqui para qualquer coisa diferente dessas opções de cima que eu já deixei catalogada, né? Que eu já deixei mapeada. Porque aqui eu já estou testando um a um. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Console log. Vou copiar isso aqui, ó. Console log. Olá. Não, eu vou colocar aqui o valor da opção, tá? O valor da opção é, dois pontos, espaço, mais, aí eu escrevo aqui a opção. Vou colocar aqui. Ó. Agora vamos executar aqui para a gente acompanhar a execução. Deixa eu só deixar o código mais bonitinho aqui, gente.
Então vamos lá. Terceiro exemplo, ele está falando o valor da opção é noite. Por quê? Porque eu lancei o valor da hora. Cadê, gente? Opa, 20 e 25. Então ele está falando que já está de noite. Beleza? Então ele caiu onde? Ele caiu no else. Não é menor que 6, não é menor que 12, não é menor que 18. Mas e se eu colocasse então aqui 15, por exemplo? 15,5, né? São 15 horas e 30 minutos. Se eu executar o código, ele vai cair na tarde. Por quê? Ele veio aqui no primeiro fluxo, na linha 57. A hora é menor ou igual a 6? Não é. Então ele pulou. Ele veio para a segunda situação. A hora é menor ou igual a 12? Não é. Então ele pulou para a terceira opção. A hora é menor ou igual a 18? É. Ah, então beleza. Vou pegar a opção, o valor tarde, vou jogar dentro da opção e acabou meu código. Né? O else aqui não vai ser executado. E ele já criou aqui. Então eu posso testar aqui também, né? Imagina se fosse 5h30 da manhã. Opa, estou dando F5 aqui sem querer. Se fosse 5h30, ia falar que é de madrugada. Se eu colocasse 6, no meu código, 6 horas ainda é madrugada, né? Porque eu estou colocando menor ou igual a 6. Mas aí você pode virar e falar, não, Leandro, 6 horas já é manhã. 5h59 é madrugada, 6 horas não é. Beleza, a gente tira o sinal do igual aqui, olha. Então ele não vai interpretar o 6 mais, aí já falou que já é dia, né? Já é manhã, no caso. Manhã, deixa eu corrigir aqui. Ó. Ele já fala que é manhã. Então essa interpretação a gente consegue corrigir basicamente, né? Mudando aqui do igual, do maior igual, menor igual. Então a gente consegue fazer essas tratativas aqui no código. Beleza, pessoal? É bom quando tem dúvida, né? Que eu sei que está quebrando a cabeça. A gente até assusta quando ninguém fala nada. Vamos lá, vamos para o próximo então. A gente tem aqui uma comparação, eu vou voltar aqui no capítulo 6, nos operadores de comparação, os 3 iguais e o diferente com 2 iguais. A gente chama isso aqui de idêntico. Ele compara se o valor e ainda, além do valor, o tipo da variável são iguais. Ah, mas por que, Leandro? O igual não compara? Não, não compara. Vou colocar aqui, olha, um quarto exemplo aqui agora, olha só. Quarto exemplo, tipo de dados. Você lembra da última hora? Eu criei um let var1, variável 1. É uma variável, não sei o que eu vou colocar nela. Não sei se é número, se é texto, não sei. Só que aí no momento do meu código, repara só, gente. Isso aqui eu ia falar, isso eu estava esquecendo. Olha. Eu criei a variável opção aqui em cima e escrevi noite nela. Aí eu tratei a noite, tratei noite, tratei noite. Até aqui, até a linha 56, a variável opção ela tinha o conteúdo noite. Até a linha 56. Porque da 57 para baixo, eu estou manipulando a variável opção. A mesma opção que está aqui, eu consigo mudar o conteúdo que está dentro dela. Entendeu? É a mesma coisa assim. Por exemplo, você está mudando, aí tem numa gaveta lá que você colocou uma caixa lá que você colocou uns alimentos lá, umas rosquinhas, por exemplo, aquelas rosquinhas com chocolate e tudo mais. Aí você pôs dentro do carro e está mudando. Demorou 2 horas a viagem. Lá no destino, quando você abre a caixa, não tem rosquinha mais. Né? Tem lá um papel escrito obrigado, por exemplo. Então, essa caixinha, né, que a gente brinca que é a nossa variável, alguém alterou o conteúdo daquela caixinha em algum momento. Né? Na execução do meu processo, ele foi alterado. Né? Nessa brincadeira aí que eu falei. Então, aqui eu fiz isso. Lá em cima ela estava com o conteúdo, e no momento da execução, eu tô conseguindo alterar ele. Nesse momento eu posso colocar, ela poderia estar aqui com um valor qualquer, e aqui eu mudar o tipo de dado, mudar várias situações, né, dentro dela. E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou criar a variável 1, let var1, eu não sei o que tem nela, mas imagina que eu tenho um algoritmo assim enorme, né? Tem muita coisa que está sendo executada.
O usuário, ele está comprando um produto, aí você comprou o produto, ele comprou o produto. Aí você pega o produto que ele comprou, aí ele foi lá e selecionou, eu quero 10 unidades. Aí você pega o 10 e grava numa variável. Só que na hora que ele vai pagar o carrinho, aquele 10 está com 20. Ué, mas como? O cara selecionou 10, por que lá embaixo no carrinho está com 20? Essa variável ela sofreu alteração em algum momento na execução do nosso código. Tá? Então, é um exemplo, tá? Que pode acontecer. Aí, por exemplo, eu quero conferir, além do conteúdo, o tipo de dado. Né? Às vezes jogaram um texto dentro da variável. Né? Era uma variável que você criou para receber números, mudou lá e jogou uma letra A, por exemplo, ou um valor número 1, mas que não é número, não é números inteiros, é uma string, por exemplo. Aí você não consegue fazer a tratativa. O JavaScript ele faz muitas tratativas, tá? Né? Se eu quisesse forçar aqui 1A mais 1, ele consegue calcular, ele trata. Mas imagina que você está numa linguagem que não trata, e você quer fazer essa validação. O que eu vou fazer? Olha, criei a var1, aí no momento aqui eu coloquei, ó, var1 recebe 1, ponto e vírgula. Aí eu vou fazer um if, ó, se var1 for igual a 1, faz o seguinte, ó, cliente, vou fazer uma brincadeira, mas não é brincadeira não, né? Digamos que essa variável seja uma opção, eu vou falar, cliente retém imposto, ponto. Isso aqui é uma variável aí que a gente apura. Se não, cliente não retém imposto, tá? Já montei relatórios, usei variáveis assim para a gente fazer alguns tipos de teste. Se eu executar esse código aqui, agora, ele vai falar que o cliente retém imposto. Por quê? Porque o valor é 1 e var é igual a 1. Então ele retém. Mas e se aqui onde eu coloquei valor 1, eu colocasse uma string? Vocês lembram que se eu colocar um número dentro de aspas simples ou aspas duplas, ele não é número mais, ele é texto? Ele é um texto agora. Se eu executar esse mesmo código, ele vai falar o seguinte, ó, cliente retém imposto. E está entendendo que isso aqui é número ainda, porque o sinal, o igual igual, eu só estou comparando o valor. Quando eu coloco um terceiro igual aqui, além de eu comparar o valor, eu vou comparar se aqui como aqui é número inteiro, eu quero ver se o conteúdo aqui também é número inteiro, não somente se é 1. Agora se eu executar aqui, olha, cliente não retém imposto. Então é uma aplicação, tá? Dessa questão do igual. Esse exemplo que eu dei aqui é só para a gente brincar aqui sobre variáveis, né, para ver se retém, para fazer testes, né? Mas eu aproveitei para pôr esse igual aqui. Ô, Leandro, se Oi. você tirar aquela string ali, aí já não dá esse negócio, não. Se você retirar essa string, essa aspa aí, Isso. deixa só um. Foi o que eu fiz primeiro, olha lá. Ó. Ele caiu no if, olha. Cliente retém imposto. Não, beleza. Né? Então, só se tiver string, aí que vai dar essa situação. Isso mesmo. Da mesma forma, aqui eu estou com um número, mas eu quero ver se é texto. Se é string, olha. Aí se eu executar Uhum, agora, ele vai cair no else. Ó. Cliente não retém. Ele caiu entendi. aqui no else. Então, esses três igual aí serve para comparação. Para comparação, mas a comparação de valor e o tipo da variável. Ok. E o tipo, tá? O tipo da Uhum. informação. Ele é além, né? Isso. E da mesma forma que eu tenho o idêntico, eu tenho o não idêntico. Que eu só faço a negação do que eu tenho aqui, ó. Que é simplesmente eu tirar esse primeiro igual e colocar um ponto de exclamação no lugar. Aí eu estou meio que invertendo, né? O meu problema foi aquele exemplo que eu dei no início. Ele não é idêntico, então ele não fez aqui. Perdão, esse número é idêntico com esse? Não é. Ou seja, a variável não é idêntico a esse. Ou seja, essa afirmação se torna verdadeira. Então eu caí aqui no if. Agora, se eu coloco igual, Ele nega uma afirmação.
Ele está negando a afirmação. Ok. Isso aqui cai muito em prova, né? Tem umas provinhas, uns exames aí práticos aí que eles pegam a negação de afirmação e tudo. Aí é bom treinar um pouco essa questão dessa lógica. Da forma que agora, olha, ele já caiu aqui no não retém, ele já caiu no de baixo. Porque o VA1 é igual? É, mas eu estou negando. Ou seja, eu quero que ele não seja igual, mas ele é igual. Então eu não vou tratar aqui, eu vou tratar no else. Ele caiu, então ele não caiu nesse primeiro bloco. Certinho? Ok. Então, beleza. Eu acho que aqui a gente passou por todos esses. Maior ou igual, menor ou igual. Deixa eu ver se tem aqui. Tá. Esses operadores lógicos, gente, é para a gente combinar duas situações ou mais, né? Dentro de um teste. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou fazer aqui o quinto exemplo. Deixa eu bolar alguma coisa aqui. Aqueles e-comercial é quando é uma coisa ou é outra? Não, o i é se os dois forem verdadeiros. Uhum. O type, Paterline. que é o. Aham. Então, Esse então outro é para outra coisa, né? isso. Então, por exemplo, aqui em cima, eu já estou testando, gente, a variável hora, se eu vou escrever madrugada, manhã, tarde ou noite. Eu estou pegando aqueles 4 períodos do dia. Mas, digamos o seguinte, manhã e tarde é dia. Madrugada e noite é noite. Eu poderia fazer isso aqui, olha. Nesse quinto exemplo, vou testar esse mesma estrutura que eu já montei, essas variáveis elas estão ativas ainda. Então eu vou aproveitar ela aqui, ó. Se qual que é o nome da variável ali? Opção. Se a opção for igual a amanhã, ou, aí eu dou um type. Amanhã tem acento? Tem. Ou, deixa eu até copiar aqui, ou a variável opção for igual à tarde, eu quero que ele caia nesse bloco aqui, olha. Ainda está de dia. Se não, né, eu nem preciso validar. Se não, peraí. Já é noite. Agora vamos executar aqui só para a gente ver, olha. Aqui em cima, a variável opção, olha, são 6 horas. 6 horas quer dizer que a minha variável está recebendo manhã. Então aqui no terceiro exemplo, ele escreveu manhã. Vamos conferir aqui, ó. Terceiro exemplo, ele escreveu manhã, beleza? Logo, aqui no meu quinto exemplo, a opção é igual a manhã ou igual à tarde? É. Então ele escreveu ainda é dia. Aí ele colocou aqui, ó, ainda está de dia. Então estou testando os dois. Vamos mudar aqui para tarde, então. Digamos que a hora aqui fosse o 15 de novo, né? Vamos executar. Olha o que ele fez aqui nesse exemplo. O valor da opção é tarde, então está de tarde, no terceiro exemplo. Olha. E descendo aqui mais um pouquinho, ele falou, ainda está de dia. Então, tanto manhã quanto tarde, ele está falando que está durante o dia ainda. Agora vamos forçar aqui a madrugada, que é às 5 horas da manhã. Vou executar aqui de novo. Aí ele já falou que é noite, ó, já é noite. Porque aqui no terceiro exemplo, ele está falando que é madrugada, porque são 5 horas. Agora se eu coloco aqui 21, por exemplo, aí ele falou que já é noite. No terceiro exemplo ele está falando que é noite e é noite. Então esse ou vale para me testar ou um ou outro. Beleza? Existe a opção
do I comercial. O I comercial é o quê? As duas opções aqui, elas têm que ser verdadeiras. As duas opções. Só que no meu exemplo aqui não tem como ser as duas opções serem verdadeiras. Porque ou é manhã ou é tarde. Não vai ser os dois ao mesmo tempo. Então o meu I comercial ele não encaixa nessa situação. Aí é um erro de que muita gente faz. Eu mesmo, de vez em quando, estou montando alguma coisa aí e eu me deparo com esse problema aqui e tem que refazer, tá? Porque às vezes eu estou testando duas variáveis e faço o I. Na verdade, eu queria fazer o OU, tá? Banco de dados a gente usa isso muito também, que é o AND e o OR, tá? O AND é o I comercial e o OR é o type. Né? Então, em SQL a gente usa muito isso aqui também. Ok? E aqui a negação. A gente usou a negação lá, né? No outro. Eu estou negando um valor. É só eu colocar ele, né, o ponto de exclamação, antes de uma variável. Eu estou falando, ó, essa variável é falsa. Tá? A gente tem algumas variáveis booleanas, por exemplo. Aí meio para forçar, né, uma negativa, né, dependendo do código. Eu realmente não consigo bolar um exemplo prático disso aqui agora, não. Tá? Realmente eu uso muito pouco isso aqui. A gente consegue usar essa condição usando outras, né? Igual eu mostrei para vocês que a visão do problema é só mudar a visão do problema, você consegue usar outras lógicas. Aí aquela ali eu não tenho muito em mente, não. Eu uso ela muito pouco. Mas talvez vocês caiam numa demanda assim e precisem usar. Ô, professor, vai existir alguma condição que você, nesses operadores aí que você está utilizando aí, que vai ter só um E comercial ou vai ter que ter esses dois E comercial aí? Não, são os dois. São os dois. Não tem um só, não. Se você colocar um só, aí ele vai dar o erro lá. Tipo type. Não, Um type só, tem. ele vai dar um erro de. Tá. Então todas as condições vai ter que ter dois E comercial, dois esse outro aí que você colocou, type que chama? É o pipe, né? Aham. Pipe. Que é esse tracinho do lado do Z aí no teclado. Uhum. Não, beleza. Na verdade, eu testei aqui, ó, se ele daria erro, ele não deu erro, não. O JavaScript trata. Mas tem outras linguagens que ele critica, tipo C Sharp. Eu vejo. Ele já iria dar um grito aqui, não ia deixar compilar o código, não. O É, C++ também, ele também não aceita esse tipo de, teoricamente, um erro. Como assim? Eu não entendi, repete. O C também, ele não ia fazer a leitura do código porque ele ia identificar como se fosse um erro. Um erro, isso. Aí ele ia dar uma crítica, tipo se eu colocasse um caractere aqui, olha. Aí ele ia dar um erro de execução, esses erros aqui, olha. Não foi esperado o token tal. Ok, valeu. Então, beleza. A gente fecha aqui a questão dos operadores. E na estrutura condicional, a gente tem umas outras estruturas aqui, ó, que é bacana. Que eu tenho o comando switch, tá? É o último. Então, switch é o seguinte. Switch são várias opções que eu uso case. Às vezes a gente fala muito, o pessoal não fala muito do comando switch, já fala, o case. Usa o case no código, tá? Então é tipo um apelido do switch, mas o comando mesmo, se você for pesquisar, é switch, tá? São as opções. Então, vamos dar um exemplo aqui no capítulo 7. Deixa eu copiar aqui agora. Já tenho o quinto exemplo. Vamos pegar aqui. Esse quinto exemplo não é tipo de dados, não. Isso aqui é. Eu vou colocar aqui, ó. End, or, or. E deixa eu ver tipo de dados. É que eu fui copiando os exemplos ali, não tratei. Agora eu vou colocar aqui, olha, o sexto exemplo, que é do switch.
O switch, a gente pode brincar essa mesma opção aqui, olha, em vez de ficar usando if else, if else, if else, if else, usar o switch. Então vai ser até bacana a gente pegar o valor, tá? E testar nele. Então eu vou criar, deixa eu ver, acho que no capítulo 2 aqui, olha. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o headline e vamos fazer o seguinte, ó. Let opção 2, tá? Não, let hora 2, ponto vírgula. Porque eu tenho aquela hora 1 que eu estou jogando um valor fixo nela. Agora eu vou criar uma outra variável chamada hora 2, que eu vou perguntar para o usuário quantas horas, ele vai digitar e eu vou armazenar. Digite a hora em números decimais. O que é a hora em números decimais? É 1, ponto, né? A gente vai usar o ponto. 1.5, 1.7 e tal. Então a pessoa vai digitar, vai cair aqui. Aí esse mesmo bloco que eu fiz aqui, olha, eu vou usar o switch agora. Espera aí. Switch. Aí ele vai, ó, eu tô falando, olha, trata para mim essa variável aqui, olha. Né? Resumidamente eu estou fazendo isso. Ó. Switch opções. Então trata para mim essa variável. Aí eu vou falar caso ela seja, case, né? Caso ela seja, aqui estou colocando case 1, por exemplo, né? Vamos dar esse exemplo aqui, ó, que aí a pessoa vai digitar um número. Se for 1, 2 pontos, aí eu vou fazer um bloco aqui, olha, console log, para imprimir uma informação e vou dar um break. Por que o break? Quando eu dou o break, se ele caiu nessa opção aqui, ele para o código, ele não executa daqui para baixo mais. Então, se eu tivesse 300 opções aqui, que eu tenho um custo operacional, né, por exemplo, demora 5 segundos para ele ficar testando um a um. Ele para, não executa mais e só executou aqui. Se caiu nessa opção 2, ele vai testar aqui, não foi, vai testar aqui, foi aqui. Beleza, ele interrompe o código e encerra, né? Ele vai lá, é como se ele pulasse lá para esse fechamento da chave, para ele não ter que ficar executando esse bloco. Por isso que a gente usa o break, tá? Então, eu vou colocar aqui no console log. Vou escrever o break aqui de uma vez. Break, ponto e vírgula. E vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui. Boa madrugada, nem sei se é esse termo que usa. Boa madrugada. Bom. Aí eu vou copiar esse bloco aqui. Case 2. Bom dia. Case 3. Boa tarde. Case 4. Boa noite. Mas, igual o Leandro, lá você usou o else, você não escreveu, você não tratou a noite, olha. Você deu o else. Então aqui no break eu posso fazer desse jeito também. Não vou criar a opção 4, não. Eu vou criar aqui uma opção default. Default é o quê? Se não caiu em nada aqui, então cai aqui nessa opção. Né? Mas eu vou deixar aqui o 4, que vai ser boa. Peraí. Madrugada, dia, tarde, noite. Aí, como default, eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever opção incorreta, por exemplo. Igual ele colocou lá, né? Opção. Vou colocar aqui hora incorreta. Hora incorreta. Agora eu vou executar esse código. A gente vai ver que ele vai... Espera aí, eu corrigi aquele erro lá. Deixa eu ver aqui. Tem erro.
Headline sync não definido. Ah, tá, gente. Lá no começo aqui eu esqueci de chamar a biblioteca do headline. Deixa eu copiar ela aqui. Vamos executar aqui de novo. Então ele foi executando, olha, o código, tudinho que a gente está brincando. Só que quando chegou no sexto exemplo do switch, ele está perguntando: digite a hora em números decimais. Eu vou digitar 1. Hora incorreta. O que eu fiz de errado aqui, gente? Hora 2, tá certo, hora 2. Deixa eu só imprimir o conteúdo dela. Para eu saber. O valor digitado foi 2 pontos espaço mais 1. O valor digitado foi 1, mas ele caiu na hora incorreta. Ele caiu no... Ele não entendeu que era isso aqui. Deixa eu... Tô achando que ele tá gravando string aqui dentro, tá, gente? Deixa eu só fazer esse teste aqui. O tipo de dado dele. Ele está gravando string aqui dentro. Aí eu poderia tratar, né, o valor. Mas eu coloquei só para a gente testar nessa situação aqui. Ó, vou pôr o 3 agora. Ele caiu no boa tarde. Por quê? Eu gravei um valor no hora aqui 2. Ele testou. É 1? Não é. É 2? Não é. É 3? É. Boa tarde. E finalizou. Então aqui nesse exemplo que está lá no... que está aqui, eu estou testando o valor dele. É como se fosse isso aqui é igual a isso. Né? Mas eu poderia, né, vou forçar aqui, vamos ver se vai dar certo, gente. Ó, case, hora 2, seja menor que 6. Ele vai falar boa madrugada. Case. Aí eu vou usar aquelas mesmas condições que eu usei aqui no if else, ó, menor ou igual e tudo mais. Então, o hora 2, se ele for menor ou igual a 12, é bom dia. Boa manhã, né? Boa manhã. Se ele for menor ou igual a 18, né? 18 é boa tarde. Se ele for menor ou igual a 24, é 24. Deixa eu pensar aqui. Vamos pôr 24. E vai falar que é boa noite. Então eu vou executar aqui agora. Vou digitar aqui 10.1. Peraí, que é menor ou igual. Menor ou igual. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Hora. Eu acho que ele ainda está interpretando isso aqui como texto. Mesmo eu queria forçar ele que mesmo que eu digitasse 1.1, ele entendesse que fosse número decimal, mas ele não está interpretando. Então eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou forçar isso aqui. Ó. Qual que a gente usou na calculadora aqui? O Persifloat. Eu vou forçar a conversão do que a pessoa digitar para número flutuante. Deixa eu só testar aqui que aí eu explico esse código aqui. 12.1. Não deu certo também. Uai. Hora 2, Persifloat. Ele digitou 12.1, que é o que ele imprimiu aqui. Ele deveria ter caído aqui no boa tarde. Aqui, ó.
Deixa eu conferir, pessoal, nessa documentação. Mas se bem que ele tinha dado certo quando eu coloquei número aqui. Eu não estou entendendo por que ele não está fazendo a conversão do hora. Vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável let hora auxiliar. Aí eu vou pegar o valor que for digitado e vou jogar para o valor auxiliar. Depois o valor hora, no valor, eu vou forçar a gravar nesse valor aqui a conversão do que a pessoa digitar na hora auxiliar para float. Deixa eu ver se nessa situação vai funcionar. Não, ainda está dando errado. Ele não está aceitando aqui. Mas ele atribuiu. Ó. Quando eu imprimir aqui o valor hora 2, ele recebeu ele. Vamos colocar aqui persint. Ele converteu para inteiro, 12, mas ele deveria ter caído aqui agora. Boa manhã, mas ele não aceitou. Pois é, o Fale está falando aqui que achar o erro é complicado. Mas aqui, ele não está, não sei se é o tipo de dado que ele não está testando. Queria forçar isso no case. Eu fiz isso aqui em PHP e funcionou. O JavaScript não está aceitando. Aí já é uma particularidade da linguagem. Deixa eu olhar aqui na documentação. Aqui, ó. Lá no W3 School. Vamos ver lá. Espera aí. David está falando que está faltando a variável hora 2. Não, mas ela existe. Ó. Eu criei ela aqui. Atribuí um valor inteiro aqui nela. Depois eu imprimi o valor dela ainda, ó, que ele imprimiu aqui 12, tá vendo? Você viu que eu digitei 12.1? Quando eu converti ela para inteiro, o que ele fez? Ele ignora os números decimais, então ele mudou para 12. Mas mesmo assim, ele não caiu aqui, ó, que deveria ter caído aqui. Ele veio lá no default e falou que estava incorreto a hora. Ô, professor, mas quando estava nos caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, só deu erro no caso 1, os outros tá tudo correto. Depois Mas você colocou na hora que não está dando tanto certo, correto? mas é porque aqui eu já queria testar a hora direto, para não ter que ficar mudando, sabe? Criar uma variável auxiliar para converter para 1, para 2 ou para 3 para me colocar aqui dentro. Eu queria já fazer o teste por aqui, Entendi. que eu acho que ia ser mais rápido. Deixa eu só achar aqui na referência, senão seria esse o caminho, mas deixa eu ver aqui. Não, aqui é jQuery, espera aí. JavaScript. Strings, date, switch. Então tem o case. Ele só está dando expressão de um valor. Talvez o JavaScript não aceita desse jeito. Mas só para não achar que eu estou ficando doido, que eu já estou até achando isso. Lá no curso de PHP, a gente fez isso. Acho que foi nesse daqui, deixa eu conferir. Else if. Aqui, olha. Em PHP ele aceitou. Eu dei um case variável menor que um determinado valor. Aqui eu usei até um outro exemplo, né? Dependendo da idade, eu falava se ele era bebê, se ele era criança, se ele era adolescente, se era jovem, se era adulto. E ele aceitou, mas o JavaScript não está aceitando.
Então, eu acho que está sendo uma particularidade daqui. Mas o que eu posso fazer? Eu vou pesquisar isso aqui mais, tá, gente? Na próxima aula eu vou falar para vocês se tem uma artimanha aqui para isso aqui. Eu acho que tem. Mas eu poderia simplesmente fazer o seguinte, olha. Eu quero aproveitar código, não ter que ficar criando muita coisa. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse if daqui, eu vou pegar ele emprestado, vou copiar ele e vou colar ele aqui embaixo. Isso aqui eu vou tirar. Isso aqui eu vou tirar. Eu acho que ele está aceitando esse float aqui sim. Tá bom que a gente vai até testar. Então, com a pessoa digitar, eu vou converter para número decimal e vou colar aqui no hora. E depois eu vou fazer um if else. Se esse valor que eu digitei, vou substituir tudo aqui, ó. Vou pegar meio que emprestado esse if. Se o valor dele for menor que isso, o que eu vou fazer? A minha variável, vou dar aqui, vou criar uma variável aqui também chamada let opção do switch. Ponto e vírgula. Aí eu vou falar o seguinte, ó. Em vez de eu mandar escrever, eu vou falar, ó, a opção do switch vai receber 1. Aí eu volto para aquela condição antiga lá que a gente estava montando, tá? Ou então ela recebe 2, aqui ela recebe 3, então eu estou meio que traduzindo, né, os códigos aqui, ó. Então ela recebe 4. Mas aqui não. Espera aí. Se ela for menor ou igual a 24, ela recebe 4. Se não, ela vai receber 5. Aí eu vou testar de 1 a 4 aqui, ó. Então já estou colocando essa variável opção switch, ela já está me dando as opções. Aí aqui no switch eu vou testar esse cara aqui, que é uma variável auxiliar, que ela está gravando essa opção para mim. Eu vou colocar aqui, e aqui eu volto para aquela condição. Se for 1, se for 2, igual está o exemplo lá. Se for 2, se for 3, ou se for 4. Vamos ver aqui agora. 12,5. Boa tarde. Que aqui 12,5 é como se fosse meio-dia e meia, né? Ou 10,2. 10 horas e 10 minutos da manhã. Boa manhã. Agora se fosse 5 horas e 15 minutos. Boa madrugada. Ou se fosse 23 horas, ponto 99. 23 horas e 59 minutos. Boa noite. Se fosse 24 horas, boa noite ainda. Agora, se fosse 24 horas, que seria o equivalente a 24,1, né? Se fosse meia-noite e 1 minuto, por exemplo, aí já está falando a hora incorreta, porque eu não posso digitar o 24. Não existe uma validação disso. O que eu teria que digitar? 000. 001, por exemplo, né? Não, coloca 00, primeiro vírgula 1. Oi? 00,1, não? Não, eu posso pôr um 0 só, eu não preciso pôr mais de um 0 à esquerda dele. Não. Poderia, tá? Aqui, ó, 00,1, por exemplo. Ele falou que é madrugada. Mas por quê? Quando eu faço uma conversão, 00, como é um 0 à esquerda, ele ignora, ele vira um 0 só. Beleza. Tá? Achei que ele estava querendo que eu digitasse, por exemplo, 0,001, por exemplo, aqui. De qualquer forma, é boa madrugada, digamos que não chegou a nem 1 minuto ainda, né? É meia-noite e alguns segundos. Poderia ser. Então aqui eu fiz uma tratativa aqui de if para mim pegar essa opção. Ah, Leandro, se for necessário fazer isso aqui para mim usar o switch, melhor usar o if else aqui direto. Né? O código ficou bem mais enxuto, bem mais simples aqui. Mas é uma opção forçada, né? Eu queria só tentar forçar da gente usar o switch.
Mas eu vou testar aquela opção que eu estava falando, de colocar vários valores aqui e já verificar isso. Eu vou testar melhor se o JavaScript aceita. Aí eu passo isso para vocês na próxima aula. Eu vou ficar isso aqui como uma pendência minha aqui. Com isso a gente fecha o conteúdo de hoje. Alguém tem alguma dúvida, gente? Estava estudando, eu peguei um problema tal, queria ver ele. O que vocês acham? Ô Leandro, na verdade, eu vou ter até que. Acho que eu vou ter que reinstalar o. Calma aqui, deixa eu Node? deixa eu fazer a colinha. Eu acho que eu vou ter que reinstalar ele, só porque não tá dando essa variação de cores nas linhas. Mas isso aqui Entendeu? não é do Node, tá? Isso aqui é do Visual Studio. Isso, é Mas Visual está Studio, não é novo executando? não. Mas está executando os códigos assim, ó, direitinho? Eu tentei aqui algumas linhas e não deu muito certo não. Vou voltar nas outras aulas e vou tentar fazer. O que acontece, gente? Eu instalei o Visual Studio Code, só instalei, não mudei nada. Ele já tá controlando essas cores para mim. Mas teve gente que precisou habilitar. Agora, eu acho que é aqui, ó, confere isso aqui, olha. Tá vendo essa barra azul? Vê se aqui tá Aham. escrito JavaScript, olha. O meu tá como autodetect, ele autodetecta a linguagem. Tá vendo esse azul aqui embaixo, ó? Que nome que tá aí no seu? Tá. Não, no meu tá um lilás. Clica O meu tá nele no tom. e vê se aparece essa opção aqui, autodetect, e marca ela. Tá. Beleza. Aí vê se ele vai ficar Marquei. colorido. E você tá salvando o arquivo com .js no final? Não só. Não. Então você tem que salvar, Acho que eu posso porque estar errando isso. esse autodetect, ele olha a extensão do arquivo para saber, para detectar qual linguagem que a gente está programando. Olha só, gente, tem várias linguagens que dá para trabalhar. C, C Sharp, C++, nós temos aqui que eu nem conhecia, Clojure, CSS, né? Tem o F Sharp também, essa linguagem. Git, alguns comandos do GitHub. HTML, Java, JavaScript, né, que a gente está usando aqui. O React, JSON, tem muita coisa, olha. Então, acho que tem SQL, ó, tem SQL também. Então, no meu caso aqui, ele já está como autodetect. Então, pela extensão aqui, ele já entende que é um arquivo JavaScript e ele até colocou o nome aqui embaixo, ó, JavaScript. Tá. Beleza? Beleza. Eu mudei até para JavaScript aí coloriu. Então ótimo. Eu pus manualmente aqui, mas depois eu vou olhar melhor essa opção. Aí você muda as extensões aqui, tá? Para JS. Tá. Nome do arquivo .js. Tá ok. Vou fazer o seguinte aqui, gente. Eu vou pegar esses arquivos que a gente que eu brinquei aqui hoje. Está aqui na pasta www.2022, tudo de JS. Vou fazer um backup dele. Eu vou clicar com o botão direito, enviar para pasta compactada. Lá, já gerou um backup para mim. Eu vou colocar aqui, ó, backup 2022 0412. 2022, mês 4, dia 12. Vou colar ele lá na nossa pasta compartilhada. Compartilhamento, JS. Vou colar esse arquivo aqui, ó. Então, tudo isso que a gente estudou hoje, que eu fui brincando aqui, tá nessa pasta. Aí, se vocês quiserem fazer o download dela, ele já tá na nuvem já. Se vocês pegarem aquele link, vocês conseguem baixar esse arquivo aqui, tá bom? E testar aí tudo que eu fui demonstrando aqui no nosso encontro de hoje. Não, tá joia. E para a semana que vem, o que a gente tem? Estruturas de repetição, isso aqui é muito bom, a gente usa demais, e funções. Aí, gente, dá uma passada nisso aqui, e semana que vem a gente vai pegar pesado nisso aqui já. Ó. Já vai forçar um pouquinho a nossa... Vocês veem que a cada etapa que a gente vai evoluindo, vai forçando, né? As lógicas de programações. Com isso aqui a gente
meio que fecharia o curso, mas provavelmente na outra semana a gente ainda faz alguns repasses. Mas até o dia 19 a gente já consegue matar esse conteúdo aí com vocês. Se vocês tiverem dúvida, vocês já trazem aí no dia 19 ou me chama no chat, né, lá da plataforma lá que eu tento responder vocês o mais breve possível, né, para não ter problema. Tem umas pessoas que estão me mandando e-mail, alguma tá aqui? Não, né? Eu não lembro os nomes de cor. Tinha uma pessoa que não estava conseguindo compilar aqui. Deixa eu parar a gravação, gente. Só um minutinho. Vou encerrar aqui.